Bom dia, pessoal ligado na UVP Capital. Hoje, infelizmente, o nosso querido Edson não está participando do programa, mas eu estou aqui nessa tarefa de substituí-lo nesse programa aí, que é o seu programa favorito de notícias matinal, né, que é o Soco Matinal. E hoje eu estou aqui ao lado dos meus dois colegas, José Henrique e o Douglas. José Henrique, apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece ainda. Pra quem não me conhece. Pra quem não me conhece, eu sou o José, eu sou o gaúcho aqui da UVP Capital, o único por enquanto. Espero que venham mais aí pra nós invadir aqui, dominar esse estúdio aqui. Godoy fica feliz, né, Godoy? Se Deus quiser, não. Mas é sempre um prazer estar aí nesse programa com esses grandes profissionais do mercado pra trazer notícias pra vocês quentinhas aí dessa última semana, de ontem, que tá acontecendo no mercado bem atualizado. Beleza. E aí, só deixar claro, nada contra os gaúchos, eu tenho contra só o José mesmo, e é só para deixar isso claro. E vou apresentar aqui o meu querido amigo Douglas. Fala, Douglinhas. Bom dia, meu nome é Douglas, para quem não me conhece. Eu trabalho aqui na parte de back-office também, de análise também de alguns ativos aqui na UVP Capital. Então eu sou mais aquele apoio ali. Provavelmente você que tem as nossas carteiras ali, análise também, então eu contribuo muito para essa área. Então vamos para mais um soco matinal, né, para a gente trazer as notícias aqui dessa manhã que pode, de certa forma, impactar positivamente ou negativamente a sua carteira. A gente pode ver que o Douglas é pau pra toda obra, né? Realmente. Não. Então, beleza. Vamos lá. Galera, hoje a gente tem mais notícias aí de um aspecto mais positivo, tá? E hoje você vai poder ficar puto com alguns outros motivos, mas aqui as notícias estão até boas. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem aquela chinesa Evergrande, né? Que sempre está em destaque com relação ao não pagamento das suas dívidas ali, né? Por causa do sistema imobiliário chinês, que tem tido diversos déficits ali, estão tentando pegar de volta 34 bilhões do fundador e mais 6 pessoas. Além disso, a gente teve a balança comercial brasileira de julho com superávit aí de 7,6 bilhões. E o Itaú, nosso querido Itube 4 ali, tendo um lucro de 10,1 bilhões no segundo trimestre, uma alta anual de quase 15%, de mais de 15%, tá? Mas como a gente é um programa aí de tradição, como o próprio Edson sempre diz, a gente vai passar aqui pelos índices e o Douglas vai passar aqui rapidamente sobre eles e eles vão estar aqui na descrição do nosso vídeo também. Bom, então vamos lá falar sobre os índices. Ali nos Estados Unidos, os três principais estão subindo, principalmente ali o Nasdaq Futuro 1,35 e o S&P 500 1,08. É interessante porque muitas empresas boas, sólidas, caíram por conta da queda ali da Nikkei, né? Então é natural que tenha uma regressão à média, principalmente em ativos de qualidade. Então, por exemplo, a Amazon caiu bastante, Microsoft, Nvidia. Então essas empresas têm se recuperado e isso trouxe uma sensibilidade positiva ali para o mercado americano. Na Ásia Pacífico também a gente tem os principais índices subindo, principalmente a Bolsa de Hong Kong, 1,38%, a Bolsa da Coreia do Sul, 1,83% e também o Nikkei do Japão, 1,19%. É interessante a gente analisar porque esses índices subiram bastante na Ásia Pacífico, principalmente por conta de comentários bem positivos do presidente do Banco Central japonês, porque ele falou que não vai aumentar as taxas de juros a Selic deles, né? Não vai aumentar as taxas de juros deles, e isso, de certa forma, trouxe maior estabilidade para os investidores, porque se aumentasse os juros, obviamente teria um impacto tanto na economia americana, como também em outras bolsas também, principalmente as bolsas mais emergentes. Então, lado positivo também deles. A Europa também tem os principais índices subindo, principalmente ali a Bolsa da Alemanha 1,30% e a Bolsa da França 1,59%. Então também teve uma elevação ali dos índices, principalmente impactada ali por boas notícias, tanto dos Estados Unidos como também da Bolsa da Ásia e Pacífico. Já commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,86 e o petróleo Brent 0,84, chegando a 77,12 dólares o barril. E no lado negativo é o minério de ferro que está caindo 2,41, chegando a 104,30 dólares a tonelada do minério de ferro. E o nosso querido Bitcoin, quando a gente pegou os dados, ele estava com a tendência de alta de 1,33, chegando a 57,492 dólares. Boa. Eu pedi pro Douglas ser rápido, ele bateu o recorde aí lendo os índices hoje, batendo aí quase 2 minutos de descrição dos índices. Obrigado aí, Douglas. Mas aqui no lado das notícias internacionais, a gente está vendo um impacto muito grande após essas manifestações que estão tendo no Reino Unido, né, que podem afetar, inclusive, aí o setor de turismo, né, em que algumas viagens de alguns países estão sendo emitidos ali alertas para que não viajem para o Reino Unido, vistos que estão tendo uma escalada muito grande das manifestações, e o nosso querido José vai trazer mais informações sobre essa notícia. Basicamente, um residente lá do Reino Unido agora foi esfaqueado por um adolescente que o pessoal que está fazendo protesto julga que é um imigrante.
Então está acontecendo esses protestos justamente contra os imigrantes, que eles não querem que entrem mais imigrantes, etc., por conta desse tipo de coisa que está acontecendo lá. Porém, já foi explicado que o adolescente em questão, que só que o homem não é imigrante, os pais eles são, mas ele nasceu lá no Reino Unido, e mesmo assim, ainda os protestos estão acontecendo. Inclusive, muitos países de fora do Reino Unido que têm uma população que costuma viajar para esse país já emitiram avisos para ter muito cuidado e ficar longe desses grupos de manifestações contra os imigrantes. Dentre os países que emitiram esses avisos estão a Nigéria, a Malásia, a Indonésia, que emitiram avisos para alertar os seus cidadãos, como eu comentei, pois estarem alerta ao máximo devido à continuação dos distúrbios. Então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Malásia declarou: os malaios que residem ou viajam para o Reino Unido são aconselhados a ficar longe das áreas de protesto, permanecer vigilantes e seguir as últimas atualizações e orientações fornecidas pelas autoridades locais. Assim como também o governo australiano disse que os viajantes para o Reino Unido devem exercer um alto grau de cautela numa atualização emitida ontem na segunda-feira. Evitar a área onde estão a ocorrer protestos devido ao potencial de perturbação e violência. Acompanhe os meios de comunicação social para obter informações e atualizações. Então é para seguir as instruções das autoridades locais e realmente para todo mundo que for de fora lá do Reino Unido e tentar ficar o máximo possível longe dessas manifestações que estão acontecendo para não respingar a violência também nesse pessoal aí, né? Então é para ter extremamente cautela porque os protestos estão sendo bem incisivos. Realmente. E se você tem uma viagem marcada para o Reino Unido aí também, tome bastante cuidado, tá? Com um momento de bastante instabilidade por lá também. E agora passando para economia aqui, sobre a economia chinesa, na verdade, né? A construtora Evergrande ali está tentando recuperar esses créditos aí do seu fundador de mais 6 pessoas, e o nosso Douglinhas vai trazer mais informações para a gente. Então vamos lá, a Evergrande ficou bem famosa ali em meados de 2021, quando ela tinha só nos seus passivos ali, que eram suas dívidas corporativas, mais de 300 bilhões. Então, em janeiro desse ano, o próprio autoridades lá dos governos falaram que, principalmente da economia, por exemplo, falaram que ela precisava liquidar seus ativos para pagar esses credores, né? Porque ela estava passando por maiores dificuldades financeiras. A gente percebe que o mercado imobiliário chinês teve sucesso ali na primeira década, né? De 2000 até 2010, mas depois, logo em adiante, já começou a ter certas incertezas. Então, hoje ela quer recuperar esses 34 bilhões de reais, dá em torno de 6 bilhões de dólares, se a gente pegar a cotação de ontem ali da moeda americana. E o legal é que quando a gente vai analisar sobre isso, a gente percebe que os fundadores, eles ganharam esse dinheiro tanto em dividendos como também outras formas de premiação, mas eles distorciam bastante o balanço de 2017 a 2020. Então é mais um caso também de fraude contábil, né? Então a gente traz essas informações porque, de certa forma, isso aqui traz um maior risco, né, para os investidores. E na contabilidade a gente tem umas linhas de raciocínio e de estudo que chama teoria da agência. É quando os donos da empresa terceirizam as tomadas de decisões. Então, por exemplo, você tem ali os agentes econômicos que tomam decisões das empresas e os principais que são os acionistas. No caso, é bem interessante analisar isso porque nem sempre quem toma as decisões da empresa está alinhada com o modelo de negócio da companhia. Porque no caso aqui, essas 7 pessoas que estavam vinculadas à Evergrande estavam tentando aumentar o lucro de forma artificial. Então isso impactou bastante e também aumentou ali os passivos da empresa. Por esse motivo que as empresas fazem pagamento baseado em ações, que é quando ela recompra as ações, deixa em tesouraria até para fazer essas premiações para os seus administradores. Então esse também é um ponto bem interessante de governança das companhias. Maravilha. Então agora a gente passando para o âmbito nacional, tá? Ontem a gente teve a divulgação da ata do nosso Copom, né? Divulgando ali alguns aspectos que vão dar pistas sobre as próximas reuniões que vamos ter. Inclusive vamos ter uma outra agora em setembro. E sobre a ata do Copom, José, quais foram os principais aspectos que teve ali na ata? Copom muito bem posicionado na última ata postada no dia de ontem. Eles divulgaram e eles reafirmaram muitas vezes que eles vão manter o seu compromisso com a meta da inflação. É o mais importante hoje, manter esse compromisso. E que não vão medir esforços para subir a taxa de juros novamente, caso precise e a inflação não for controlada. Então, eles também alertaram que as reformas e a indisciplina fiscal podem fazer com que a taxa de juros aumente, o que também
essa questão fiscal aí pode dificultar o controle da inflação e afetar negativamente a economia. Juntamente com isso, a atividade econômica e o mercado de trabalho são mais dinâmicos do que o esperado, ou seja, estão com boas notícias aí no mercado, a questão do desemprego aí está menor. Acho que agora, alguns dias atrás, tem uma notícia que o nosso desemprego aí está bem abaixo do que... É o menor desde 2014. Melhor desde 2014, exatamente. Ou seja, isso também provoca um aumento da inflação, por conta que quanto mais pessoas assalariadas, mais pessoas têm renda, mais pessoas consomem, mais pessoas colocam dinheiro dentro da economia, fazendo com que a inflação suba. Então é outro fato aí que o Copom também está prestando atenção para que caso tenha que novamente subir a taxa de juros, a taxa Selic, não vai medir esforços para subir. Então essa basicamente foi a posição do Copom no dia de ontem. Realmente, então a gente viu aí, né, que o Copom foi bem incisivo com relação à parte de dizer que se precisar, vamos subir a taxa de juros. O mercado internacional enxergou isso com bons olhos, né? Viu que eles estão realmente comprometidos aí em trazer a inflação à meta, né? Isso até fez com que vários investidores institucionais trouxessem mais recursos aqui para o Brasil, fazendo o nosso dólar ontem despencar mais de 1,20%, chegando a R$ 5,66. Então, assim, isso foi bem interessante. Visto que o real teve o melhor desempenho dentre todas as moedas no dia de ontem, tá? Então, assim, realmente o nosso comitê aí tá de parabéns e vamos estar sempre de olho para que a gente consiga trazer a inflação à meta, né? Uma notícia boa para nós aí, né? Uma notícia boa. Ali, o dólar caindo, eu tô falando, cara, superávit aí na nossa balança comercial, que a gente vai falar agora. Então, assim, a nossa balança comercial teve um superávit de 7,6 bilhões, tá? Então, assim, isso em julho, cara. Assim, diminuiu um pouquinho, mas vem com um superávit bem interessante, né, Douglas? Não, exatamente. Teve uma diminuição em 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quando a gente vai considerar ali o ano de 2023, que foi 8,2 bilhões que foram reportados. Só que no mês, o resultado foi de exportação 30,9 bilhões, então a gente vendeu e a gente importou 23,2 bilhões. Ou seja, a balança comercial é essa dinâmica. A gente tem exportação menos importação, que sobrar, ou você vai ter o superávit ou vai ter o déficit da balança comercial. E no acumulado, a gente teve um crescimento de 2,4% em relação a 2023. Então, a gente está vendendo mais do que está importando. E o interessante é que dentro da composição dessas vendas, porque se a gente pega os dados anuais, já está 198,2 bilhões de dólares exportados, a gente percebe ali que tem uma queda bem interessante ali de 6,1% e na parte de agropecuária, que de certa forma isso impacta um pouquinho, né? Porque a gente é uma potência agrícola, né? Então a gente vê que as vendas, principalmente do agronegócio e da agropecuária, está caindo um pouquinho, mas foi compensada ali com maior crescimento na indústria extrativa. Então a indústria extrativista ali, então produtos mais primários também teve um avanço de 19,5% e teve uma queda também em produtos da indústria de transformação. Isso que é natural, né? Porque o nosso país, se a gente for pegar ali a composição do PIB, a nossa indústria tá perdendo força, né, em relação a outros países ao longo do tempo. Isso não é um problema de hoje, é um problema desde a década passada, é um problema desde da hiperinflação que a gente tinha ali em 1980 até 1990. Então isso impactou e está impactando até os dias de hoje. Mas o que tem salvado bastante ali as nossas exportações é principalmente o agronegócio e também essa parte da indústria extrativista, que é mais produtos primários. Realmente. Então a gente viu aí, né, a indústria que o Douglas fica falando da parte extrativista, a gente está falando ali de minério de ferro, a gente está falando de petróleo. Então, assim, são coisas que realmente o Brasil, ele é referência aí nessa parte de exportação. E o que a gente está vendo, principalmente, que está explicando aí essa queda, né, a gente está vendo, cara, crescimento ali nos conflitos. Então a gente tem ali a Argentina também, que era um parceiro comercial muito forte do Brasil, em recessão ainda, então não tem tanta exportação para lá. E aqui no Brasil a gente está vendo que as importações, principalmente de bens de capital, que é o que a gente mais importa, visto que a gente não consegue produzir esses ativos aqui, acaba diminuindo, indicando que a gente vai ter uma desaceleração da nossa economia. Então isso aí também já dá um indicativo que o crescimento do nosso PIB nos próximos anos pode não ser tão relevante, visto que a gente precisa de mais bens de capital para conseguir evoluir na nossa economia, né? Então, pegando um dado interessante, esse ano a gente passou também por várias crises, né? Não só ali da queda da safra, mas também as crises do Rio Grande do Sul. Então, assim, é claro que dá para projetar uma queda. Mas o legal é que a gente está tendo superávit da balança comercial, né? Então, isso é legal porque, se a gente
gente for pegar as composições do PIB ali, as bases de cálculo, o que tem salvado o Brasil historicamente é os investimentos do governo também, que ao longo do tempo vem crescendo, e também a parte de exportação ali, que também faz uma composição dos cálculos. E às vezes, e o que tem impactado negativamente é o consumo das famílias, né? Que ao longo do tempo a gente vê que o poder de compra do brasileiro vem caindo. A gente tem uma elevação ali do PIB per capita, mas se a gente for pegar a parte ali do PIB mesmo, nosso PIB não cresce tanto desde 2011. Se a gente for pegar mesmo os dados mesmo, por exemplo, em 2011 a gente estava reportando 2,2 bilhões de PIB e hoje está 1,8. Então, se a gente for considerar, a gente teve uma certa estagnação, mas é dados positivos, então isso é mais dólar entrando no nosso país e gerando mais riqueza interna. Maravilha, isso aí. Então, assim, vamos passar agora para a leitura dos comentários de vocês, né, que a gente separou aqui alguns comentários bem interessantes antes de passar para as notícias não tão irrelevantes. Eu separei aqui um comentário do nosso querido Lucas Vinícius 7286 que disse: eu me considero um sardinha raiz, porém vejo seus vídeos desde o primeiro dia. Qual a nomeação correta então para o seu canal? O nosso canal chama UVP Capital, tá? É um braço aí com relação ao canal da Investidor Sardinha. Então ele é um outro braço aqui voltado para a nossa consultoria, para a prestação aqui das análises de investimentos, essas outras coisas que a gente traz aqui, algumas outras informações. Tem aqui informações para você sobre análise de balanços de empresas, tem informações sobre a história das empresas, tem o nosso podcast que é o Lucros Líquidos, tem esse programa aqui que é o programa matinal, que é o Soco Matinal, e é essa que é a denominação oficial aí do nosso programa. E eu separei um outro comentário aqui, um ataque aí pessoal, né, foi um ataque direcionado à minha pessoa, do nosso querido Chuck Frank Voar, 1999, que disse: informação sobre histórias rupestres. Até hoje nunca foi encontrada uma pintura representando o homem das cavernas comendo alface. Forte abraço a todos os veganos e que a discórdia exista de forma pacífica em prol do bom humor. Vegano também é gente, então bebam água. Vou beber minha água. Obrigado aí pela informação. Só você tomou água, né? É. Então, você tá vendo que a minha saúde é bem melhor do que a de vocês aí que não comem alface. Então, vamos aí. Eu queria fazer apenas uma correção. É 2,2 trilhões de reais, que é de dólares do PIB lá que a gente estava falando no tópico passado. E agora é 1,8, 1,9 trilhões. Então, é só falar porque eu acho que eu falei bilhões. Então, o Brasil é muito grande para ser bilhões. Então, é só trilhões mesmo, só uma correção. O meu comentário vai ser do Rodrigo Rocha, 1710. Ele pergunta o seguinte: Semig e Copasa têm umas ações. O que acontece com o investidor caso haja a federalização? Bom, se a gente for analisar, o que vai mudar muito é a questão de esferas, né? Porque isso vai passar de esfera estadual para federal. Então, basicamente, o controle acionário vai mudar de mão, né? Então, por exemplo, hoje você tem lá o Romeu Zema como governador de Minas Gerais, vai para a mão ali do Haddad ou do Lula, se a gente for pensar assim, né? É claro que eles não vão tomar decisões em relação a tudo isso, mas, de certa forma, eles vão ter a maior composição acionária. Bom, eu faço também vídeos agora para análise da UVP Analítica. E ontem eu estava analisando os dados da Copasa. Se a gente for analisar, a Copasa ela teve um endividamento muito alto em relação a quando tinha governos diferentes do que tem hoje o Zema. Por exemplo, o Zema hoje é mais liberal, é mais pró-mercado, então, ao longo do tempo, ele veio reduzindo o endividamento da empresa, aumentando a rentabilidade, aumentando os lucros e também a distribuição de dividendos. Se eu fosse falar algum posicionamento, talvez é a mudança também da administração. E a gente tem que ver como é que é o histórico de administrações quando a gente vai para empresas federais. Porque, por exemplo, a Eletrobras, desde 2017 para cá, ela tem também reportado bons resultados. E era uma empresa que estava no comando da esfera federal e agora foi privatizada, mas também tem uma composição do governo, né? Então, assim, talvez o maior risco seja de governança, mas a gente também tem que ver a administração para ver se, de certa forma, gera valor para o acionista. Como são dois ativos bem... se a gente for pensar assim, perenes, talvez, e a um certo momento pode aumentar um pouco o endividamento, mas ela nunca vai deixar ali de dar lucro ou pagar dividendo, porque propriamente essas empresas trazem renda para o governo. Então, por exemplo, a Petrobras é um dos maiores financiadores, entre aspas, assim, do governo federal. Então, não é algo negativo para uma empresa estatal dar lucro para o governo e utilizar esses recursos para outras pautas públicas e de políticas públicas, tanto de educação, de previdência social, enfim, essas partes de repartição do orçamento. Realmente. E aí, José, o que você separou aí? Cara, eu vou ler o comentário do Lucas Conrado, novamente, lendo o comentário do Lucas, o último que eu participei, o último Soco Matinal que eu participei, eu também li o comentário dele. Você tem alguma coisa com ele? Você conhece ele? Cara, vou deixar aí, entre aspas, tá bom, brincadeira, beleza. Lucas.
Então é o seguinte, bom dia, flores do dia de hoje e flores do dia de amanhã. Por gentileza, poderiam explicar um pouco sobre o motivo da maioria dos fundos multimercados estarem com desempenho negativo? Soco Matinal é o programa que geral paga um pau. Caraca, é o slogan do programa agora. Agora sim. Eu queria fazer um comentário sobre sardinha raiz. Antes o cara falou, será que capitalista raiz fica muito feio? Os capitalistas raiz do canal. Fica feio? Fica. Então tá, então corte. Beleza. Cara, é o seguinte, fundo multimercado, para quem não sabe, é um fundo de investimento que você vai lá, coloca o seu dinheiro, compra cotas desse fundo e vai ter um gestor nesse fundo no qual você vai terceirizar a responsabilidade de alocar o seu dinheiro para essa pessoa que vai ser o gestor do fundo. Ponto. A ideia parece muito boa, vai ter um profissional lá habilitado que vai gerir o seu patrimônio e vai ganhar um valor em cima disso, né? Normalmente eles cobram um percentual, às vezes de administração, que é o que é sempre cobrado, mas às vezes de performance. Qual que é o problema do fundo multimercado no Brasil? A gente não consegue encontrar hoje muitos fundos multimercados que desempenham bem, pelo menos acima do CDI, e quando a gente encontra, a taxa que eles cobram é abusiva, é 2% ao ano, 2 e pouquinho por cento ao ano, ou uma performance aí de cerca de 20% acima do que superar a inflação ou o CDI. Tem um benchmark que esses fundos aí escolhem para ter uma marca aí que eles têm que passar, que chamam de linha da água também, mas vamos entrar nesse mérito agora que é um pouco mais técnico. Cara, o principal motivo hoje de um fundo multimercado não performar bem é o seguinte, quando um investidor coloca dinheiro nesse fundo, o gestor tem a obrigação de ir lá e alocar esse valor em algum ativo, seja renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, o que for. Quando o investidor resgata as suas cotas desse fundo, esse gestor tem que necessariamente vender um ativo para ir lá e pagar esse investidor. E qual que está o problema dessa equação? Que normalmente o investidor médio compra na alta e vende na baixa. Então o gestor se ferra muito para administrar esse fundo porque ele vai ter que comprar os ativos na alta e quando a bolsa cai, tudo cai, ele vai ter que vender esses ativos na baixa. Então normalmente os fundos tomam esse prejuízo aí. Claro que tem muitos outros méritos junto, tem muitos fundos também que trabalham com resgate D mais 30, que no caso o seu dinheiro vai pegar toda a volatilidade desse período aí de 30 dias, que significa o D mais 30, e aí lá daqui 30 dias esse dinheiro vai ser sacado. Por isso que aqui na consultoria a gente brinca muito que quando a gente abrir um fundo vai ser D mais 3.600, que vai ser para 10 anos, porque aí a gente consegue ter aí um buy and hold de fato, pelo menos por um médio a longo prazo, que aí talvez faça mais sentido do que esses fundos aí que o cara coloca dinheiro hoje e saca amanhã. Então, a ideia é essa, basicamente, porque os fundos normalmente desempenham mal. E não necessariamente o gestor é ruim. Normalmente eles só ficam reféns dos próprios clientes. E aí acontece essa barbaridade, aí como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Não, e vende no pior momento, né? Porque quando a bolsa tá caindo ali, os ativos estão precificados, às vezes, abaixo do valor intrínseco deles. Quem gosta aí do Value Invest, aí do Warren Buffett, sabe mais ou menos essa expressão. E, basicamente, na hora que tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo tá aquelas oscilações positivas ali, eles entram e pagam mais caro. Então é bem... Essa é a notícia que a bolsa tá subindo. A galera gosta de um boato, né? Aí aconteceu um boato, a galera sai vendendo tudo que tem na carteira, né? Acho incrível isso aí. Mas aí a gente falando de volatilidade, inclusive, né? Esses momentos de volatilidade acontecem bastante aí, principalmente nesses momentos em que a geopolítica tá muito estressada, tá acontecendo diversos outros fatores, por exemplo, o Banco do Japão sobe um pouquinho a taxa de juros, a galera tem que liquidar a posição em outros países para voltar para a dívida do Japão. Tá acontecendo muita coisa. E tudo isso aí que tá acontecendo, né? Ainda teve o Warren Buffett ali quase zerando suas posições ali na Apple, né? Vendendo grande parte ali. E isso trouxe muita volatilidade pro mercado. E como que a gente vai tentar medir essa volatilidade de mercado? Através de um índice chamado VIX. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse VIX, mas o Douglas vai explicar aí um pouco sobre o que é este índice, qual que é a importância desse índice pra gente estar analisando de forma bem sucinta e direta. Bom, o VIX, basicamente, ele traz a expectativa de volatilidade com base em opções em até 30 dias das empresas do S&P 500. Então, assim, é uma forma mais técnica de explicar. Mas, basicamente, o VIX seria basicamente aquele aluno que ele precisa passar, né, na média, e ele começa a estudar, 5 dias a prova, e do nada ele começa a ter maior nervosismo, ou começa já a pensar que vai reprovar. Então, basicamente, o VIX é o seguinte: se tiver muito volátil, é esse aluno que espera a última hora para estudar. E se for aquele aluno mais consenso, aquele aluno mais cauteloso, igual o Manuel, por exemplo, o Manuel é o nosso CDI da carteira, que ele é muito mais conservador, se tiver abaixo das expectativas, ele vai ser mais cauteloso. Então é aquele aluno mais certinho, que vai sempre passar
acima da média, já vai tirar férias também primeiro que todo mundo. Então, se o VIX estiver muito volátil, quer dizer que é aquele aluno ruim. Se estiver com volatilidade mais tranquila, é aquele aluno que se prepara antes de todo mundo e tira férias mais rápido que todo mundo aí. Exatamente. Eu acho que o Douglas queria chamar o Manuel de CDF, ele chamou o Manuel de CDI. Cuidado, Manuel, tô me chamando de CDI por aí. Mas, assim, cara... Não, mas realmente, ele é o nosso... É porque o CDI é aquela... A gente coloca... É sempre interessante o seguinte, mesmo que você seja um investidor arrojado, é interessante ter renda fixa. E a gente também coloca... alguns títulos pré-fixados ali também, alguns pós-fixados pelo CDI. Então, o nosso Manuel seria o nosso CDI da carteira, aquele aluno mais cauteloso, aquele aluno também, aquele investidor que, por mais que ele seja arrojado, ele também tem renda fixa na carteira. Meu Deus do céu. Referente à escola, né? Nossa, não, gente, pelo amor de Deus. Então... O cara chamou o menino de CDI até pra ofender alguém, o menino vai na parte técnica, é impressionante. Chama o Mateuzinho de Bovespa quando ele chegar. Que isso. Vamos lá, vamos passar aqui, voltar a rédea aqui para as notícias não tão irrelevantes, a galera perdeu a mão aqui. A gente viu também que uma boa notícia, mais uma boa notícia aí, o FGTS vai distribuir uma parte dos lucros que ele teve agora, né? Em torno de 65% do lucro recorde que teve agora vai ser distribuído. Então, assim, mais uma notícia aí que vai vir para os trabalhadores. Graças a Deus, Godoy. A gente lá, quando... Não vou entrar nesse mérito. Mas o trabalhador médio só espera o seu FGTS, pega o saque aniversário ali, que daí vem a mixaria, né? Vem 30% do salário que o cara tem lá na FGTS e o cara tem que deixar esse dinheiro guardado lá, rendendo quase nada. Então é um problema. E eu sou contra, eu sou a favor que o trabalhador médio aí tenha esse dinheiro acreditado em conta e não num fundo garantidor de tempo de serviço. Quem que é o governo para falar o que eu devo fazer com o meu dinheiro que tá lá preso? Mas eu também não vou entrar nesse mérito aí. E o governo vai distribuir cerca de 15 bilhões de lucro, recorde de 23,4 bilhões do FGTS no ano. O governo federal deve propor que cerca de 15 bilhões de lucro, recorde de 23 bilhões do FGTS, Fundo de Garantia do Crédito, sejam distribuídos aos trabalhadores nesse ano. Significa então, portanto, nós tivemos um recorde aí de 23 bilhões, significa aproximadamente 65% desse lucro aí, notícia ficou meio confusa aqui, vai ser distribuído aí em forma de dividendos, quase como distribuição aí da Petrobras, né, Godoy? Então parabéns pro governo também, batendo recorde fica mais fácil, né? Então, tem outro ponto que é muito importante a gente comentar também, que o FGTS registrou lucro, igual a gente comentou, e no ano passado, sendo que 6,5 bilhões foi por causa de investimento envolvendo o Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Como esse recurso não é recorrente, então o governo vai usar ele para ter uma reserva de segurança ali. Um recurso técnico que poderá ser usado nos próximos anos diante de uma decisão suprema do Tribunal Federal, do STF, nosso grandíssimo aí. Então é uma boa notícia para os trabalhadores médios e também só a parte que vai ficar retida aí, um percentual desse patrimônio, que eu fico meio triste, sabe? Esses 6 milhões, podia distribuir tudo de uma vez, né? Já distribuíram quase tudo. E custa distribuir o restante. Mas já é uma boa notícia, já vai vir um dinheiro pingando aí pro FGTS do trabalhador. E agora vamos falar sobre a próxima notícia, e a última notícia que é sobre o Itaú. O Itaú aí batendo mais um recorde aí, vindo com excelente lucro de 10,1 bilhões, né, Douglas? Não, exatamente. O Itaú, ele teve um lucro de 10,1 bilhões, crescimento de 15,2%. E além disso, não foi só o lucro crescendo. Então a gente tem ali o nosso retorno sobre patrimônio líquido, que é o famoso ROI, chegando a 22,4%, é um dos maiores desde de 2019, então até agora, né, pós-pandemia, está se recuperando bastante. A carteira de crédito também do Itaú chegou a 1,2 trilhões, com crescimento de 8,9%. Então é o banco que tem a maior carteira de crédito e é uma carteira bem diversificada, porque ele não é só voltado, por exemplo, igual o Banco do Brasil é mais voltado para o agro, quase 30% da carteira é para esse modelo de negócio. Tem uns que é mais consumo das famílias, então, por exemplo, está mais vinculado à pessoa física. E o do Itaú não, também é bem diversificado, principalmente também tem a parte ali de grandes empresas. E o legal é que teve menor inadimplência e PDD. Então, fechou ali com inadimplência média de 2,7% e um PDD de 9,3 bilhões, que caiu 3,3%. O que seria um PDD, né? Seria o recurso que o próprio banco separa para aqueles... É uma provisão para devedores duvidosos. Basicamente, aquelas pessoas que podem ter certa dificuldade para pagar seus empréstimos, ele separa aquele recurso dentro do balanço, então é como se fosse uma perda. Se ele
Se ele perder ou não, ele já separou, então isso não impacta os resultados dos investidores, porque de certa forma já deu lucro, então ele já teve essa recorrência aí, já teve esse lançamento contábil. Também interessante aqui o Itaú, e mostra também o quanto o nosso sistema financeiro, nossos bancos são bem rentáveis, né? Em comparação a outros... como são, comprando 10% de juros do rotativo, bem fácil mesmo, até eu. Em Como é que não comparação vamos a dar lucro? outros bancos aí da Europa e também dos Estados Unidos. Realmente, cara, que máquina que é o Itaú, né? A cara do céu, é uma máquina de geração de bons resultados, é uma empresa aí fantástica mesmo, que a gente tem que estar sempre de olho aí. E agora, para encerrar o nosso programa, hoje eu vou separar alguém aqui para dar o nosso recadinho final. E eu vou deixar esse recado de hoje pro nosso querido José Henrique Jager. Falou certinho, o bicho é brabo. Posso dar um recado triste, Godoy? Vamos lá. Coloca a música triste da edição depois. Acho que você ficou triste também. Nosso queridíssimo Medina perdeu o ouro, foi eliminado por conta que não teve onda no mar, cara, que acabou o tempo dele. E tem uma regra porca no surf, que se o cara não tiver onda, ele é eliminado, desqualificado, azar. Não tem nem o que fazer. Então aí, como tuitou o nosso querido Neymar aí, eu acredito que o surf não seja um esporte justo. Algum comentário sobre isso, Godoy? Você que é um cara acompanhante. Realmente, aí chegou o José com toda a sua experiência aí de arbitragem de surf para dar a sua indignação sobre as regras aí do campeonato. Vamos tá revendo isso aí depois desse questionamento do José. E para você que vai assistir agora esse programa... Saiu de especialista de investimento para especialista de surf agora. O cara é muito bom. O pai é brabo. O mais próximo de surf que deve ter chegado é do caderno da Tilibra, mas tudo bem, deixa isso aí que isso é só um detalhe. Eu vou deixar só para quem surfou no Rio Uruguai. Questionamento. Mas beleza, então assim, galera, você que vai estar assistindo esse programa agora na hora do almoço, vai deixar uma outra dica pra você aqui, coloca a gente numa telinha e coloca do outro lado ali a final do skate park que vai ter hoje, tem o Pedro Barros, a gente tem chance de ganhar ouro hoje e vamos estar acompanhando o Brasil nessas Olimpíadas que tá legal demais. Forte abraço, gente, até amanhã. Até mais.